São 4 os números que você precisa conhecer para iniciar o seu próprio negócio com mais segurança e previsibilidade, sabendo exatamente quanto você tem que investir. E isso é importante porque quando falta dinheiro no negócio nos primeiros meses, você pode entrar em dificuldade, porque qualquer outro recurso financeiro que você vai buscar, ele vai custar mais caro, porque não é um recurso próprio, porque você vai precisar de um financiamento, ou de um investidor, ou vai buscar algum lugar, um dinheiro que geralmente vai ter um custo mais alto. Portanto, fique comigo nos próximos minutos para descobrir quanto investir para montar o seu negócio, como fazer esse plano financeiro. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Gonçalves e eu já ajudei milhares de empreendedores a iniciarem seus negócios dos mais variados tipos, através de treinamentos, mentorias e das nossas ferramentas. Então, aproveite o conteúdo e, se você gostar, inscreva-se no canal. Eu vou contar para você quais são os 4 números que você precisa para descobrir o valor do investimento para começar o seu negócio. Eu vou deixar também o link para você conhecer essa ferramenta que nós usamos para fazer todos os nossos planos financeiros aqui. É uma ferramenta que tem 14 anos que nós criamos a primeira versão dela. E de lá para cá a gente vem aprimorando com base em clientes de mentoria, de consultoria da própria ferramenta. Vou deixar o link para você na descrição do vídeo. Se você gostar, lá tem uma condição especial para você adquirir um modelo específico para o negócio que você estiver montando. Então vamos lá. Quanto investir para iniciar o seu próprio negócio? 4 números vão te dizer qual é o valor do investimento total que você precisa fazer para começar sem faltar dinheiro, para começar com previsibilidade. Mas antes disso, vamos ver o que precisa acontecer para que você consiga iniciar um negócio lucrativo. É muito básico, esses 2 pilares são muito básicos, mas é o que direciona um negócio para a lucratividade. Então, para um negócio dar certo, para ele ser lucrativo, você precisa vender e precisa ter lucro. Para vender, tem que ter gente querendo comprar. As margens daquele segmento precisam ser saudáveis para te permitir fazer campanhas, investir em marketing, enfim. Você precisa de todo um aparato para vender, mas o principal tem que ter cliente e as margens têm que ser saudáveis para te permitir investir para conseguir clientes. E você precisa também ter uma vantagem para competir nesse mercado. Dá para começar sem vantagem nenhuma? Dá. Mas idealmente você precisaria ter uma vantagem para conseguir ter clientes com mais facilidade, vender com menos esforço. Quando nós estudamos livros de estratégia, quase todos deles, no final das contas, a estratégia de competição é ter uma vantagem competitiva sustentável. Ou seja, você ter algo que faz com que você tenha uma vantagem perante a concorrência. Porque qualquer negócio que nós formos montar hoje, esse negócio já existe ou essa necessidade que o nosso negócio vai atender já é atendida de outro jeito. Então, mesmo quando eu crio um negócio inovador, eu vou ter que tomar clientes de outra solução, porque as pessoas já estão consumindo aquele produto. Falando de negócios locais e negócios mais simplificados mesmo, por exemplo, se eu monto um centro automotivo, as pessoas hoje já consertam o carro em algum lugar. Uma loja de pneus, as pessoas já compram pneus na internet, na loja física. Então, quando eu monto uma outra loja, o que eu estou fazendo, na verdade, é ser uma nova opção para aqueles clientes que querem consumir aquele produto ou serviço. Então, eu preciso ter uma vantagem para competir. Isso vai facilitar o sucesso do meu negócio. E para lucrar, eu preciso, invariavelmente, ter um plano financeiro antes de investir. Antes de colocar um centavo no negócio, eu preciso saber quanto que eu vou ter que investir nisso. Quais são as perspectivas? Vai dar lucro? E boa parte do plano de negócios, do plano financeiro, ele é o plano de investimento. E para a gente descobrir o valor do investimento, nós precisamos encontrar 4 números que eu vou te falar logo a seguir. Então, o que que eu preciso para ter um negócio que dá lucro? Eu preciso, antes de começar, ter um plano financeiro me mostrando o que tem que acontecer para esse negócio dar lucro. Eu preciso dimensionar corretamente o investimento, capital de giro, todo o investimento pré-operacional, porque senão eu corro o risco de faltar dinheiro no negócio e prejudicar o plano que eu fiz. Eu tenho um plano, eu preciso colocar dinheiro para que esse plano vire realidade. Comprar as coisas para começar. Então, se eu errar nesse dimensionamento de investimento inicial, pode acontecer de eu não conseguir começar o negócio como deveria, como eu planejei, e isso prejudicar todo o resultado. Então, antes de iniciar, eu preciso de um plano financeiro que vai me dizer o que tem que acontecer para o negócio dar certo, dimensionando corretamente o investimento total, e depois que eu começo, eu preciso fazer uma gestão financeira. Então, antes eu tenho um plano.
Depois eu preciso acompanhar se o plano está dando certo. Esse plano acompanhado é a gestão financeira. O ato de acompanhar o plano é fazer a gestão financeira do negócio. Então, quanto investir para iniciar o seu próprio negócio? São 4 números. Eu tirei essa imagem de um rascunho aqui que eu fiz para um outro conteúdo. E nós precisamos, inicialmente, entender qual é a modelagem do negócio, né? Então, se você está montando, por exemplo, uma padaria, qual é a modelagem dessa padaria? Ou uma cafeteria? Que jeito que vai ser a cafeteria? É uma cafeteria popular que vende só pão de queijo, por exemplo, com café? Se eu estou montando uma escola ou uma academia, qual é o perfil dessa academia? É uma academia para idosos? É uma academia com um ticket mais alto, um valor de mensalidade mais alto, com serviço incluído? É uma academia que também tem serviços agregados, por exemplo, massagens, enfim. Qual é o perfil dessa academia? E aí, definindo, então, qual exatamente é a modelagem do negócio, e quando eu falo modelagem, né, o desenho do negócio, ele está relacionado com isso daqui. Ó. Eu tenho uma ideia na cabeça, então eu vou montar a academia. Como é que eu sei qual é o melhor modelo? Né? Então, eu tenho uma coisa que eu estou pensando, eu vou montar desse jeito. Mas como é que eu sei o que já está funcionando, o que está dando certo? Olhando a concorrência. Então, para fazer esse refinamento do meu modelo de negócios, do desenho do meu negócio, eu olho para a concorrência e melhoro. Então, eu vejo, olha, a concorrência está vendendo, por exemplo, uma loja de roupas. A concorrência está vendendo no ponto físico, então eu preciso de uma boa localização. Mas eles também estão fazendo muitas lives para conseguir aumentar as vendas. Então eu preciso também explorar o canal de vendas online. O meu principal concorrente também entrega as roupas. Ele tem um serviço de motoboy, né, de entrega, onde ele leva as sacolas de roupas para as clientes, elas experimentam, ficam com algumas peças e devolvem outras. Então eu vou fazer isso também? Como é que isso vai impactar no meu investimento? Não, vou precisar de mais uma moto, vou precisar de mais um colaborador para fazer esse leve trás, e eu estou disposto a fazer isso? Ou eu vou começar sem esse serviço e depois eu ajusto? Então, o desenho do negócio, essa modelagem, ele é a partir do que eu tenho em mente, do que eu pensei para o negócio, da concorrência e do que os clientes querem. Lógico, né, gente? Nós estamos falando aqui de montar um negócio do jeito certo, com maiores chances de sucesso. Por isso que eu estou trazendo mais conteúdo aqui. Então, na maioria das vezes, o empreendedor tem uma ideia na cabeça e ele vai lá e monta. Ou dá uma olhadinha na concorrência, só para ver alguma coisa, e monta. Mas aqui nós estamos falando como começar do jeito certo, com maiores chances de sucesso, gerando uma vantagem competitiva, que é o que vai fazer você entrar com mais facilidade no mercado e prosperar ao longo do tempo. E aí, se eu quero fazer isso, eu parto da minha ideia, eu olho a concorrência, mas depois eu tenho que saber do meu cliente, o que você quer? Quando, por exemplo, o cliente ele vai consertar o carro num centro automotivo, qual que é o perfil desse cliente? É um cliente que o carro dele já saiu da garantia, porque senão ele leva na concessionária. Então, comecei a definir. Então, são carros com pelo menos 3 anos de uso. E aí eu posso perguntar para esse cliente, da última vez que você, em pesquisa, da última vez que você levou o carro para consertar, onde você levou? Ele vai falar. E eu posso perguntar, tá bom, por que você escolheu levar nesse lugar? E ele vai te contar. Então, a partir do que você descobre do que é importante para o cliente, você traz isso para o modelo de negócio. E aí você vai ter uma modelagem de negócio, então. Eu defini o tipo, daí eu refino essa modelagem. Agora sim eu tenho condição de voltar e definir qual é o valor que eu vou precisar em estrutura. Móveis, equipamentos, fachadas, o marketing pré-operacional, quantas pessoas vão trabalhar, enfim, toda essa modelagem todo o desenho, ele vai virar números de investimento pré-operacional na parte de estrutura. Então, no nosso exemplo lá, da loja de roupas, se eu vou ter um serviço de leve trás, eu preciso comprar moto. Então, esse investimento entra aqui, na estrutura. É investimento pré-operacional. Eu somo tudo ali, eu vou ter a primeira parte do valor que eu preciso investir para começar o negócio. A maioria das pessoas, elas se atentam apenas a essa parte. Elas pensam que o investimento do negócio como um todo é só comprar as coisas. Eu já atendi empreendedor que, antes de qualquer planejamento, começou a comprar as coisas. Ele falou, eu comprei
já o estoque para começar. Aí eu fui comprando aos poucos. Então, assim, veja que é comparado a você ir construir uma casa sem projeto e você começa a comprar os tijolos, a ferragem, cimento, as janelas, mas você não sabe nem quantos quartos vai ter a casa. Então, o primeiro passo antes de investir um centavo no negócio é ter um plano financeiro para te mostrar quanto é preciso investir. E nós temos 4 números que vão definir qual é o valor desse investimento, que são esses aqui que eu estou te mostrando agora. O primeiro deles é o investimento em estrutura, que depende muito da modelagem do negócio, do desenho do negócio. Sem definir o desenho, e às vezes, na verdade, é até frequente isso acontecer. O empreendedor começa a fazer o plano financeiro e daí no meio do caminho é que ele vai definindo se a loja vai ter 50 metros ou 60 metros, se ele vai ter um balcão ou dois, se ele vai trabalhar com um estoque maior ou menor, os tipos de produto que ele vai ter no estoque. Por exemplo, eu estou fazendo um plano para uma loja no ramo de material de construção, pequena. Quando nós analisamos outras lojas, essas outras lojas têm no estoque 1.300 itens, 1.300 tipos de produtos no estoque. Só que quando nós pegamos a venda do último ano delas, e eu analisei 3 para chegar nesse estoque inicial, nós temos itens que não vendem, que não saem. Então perceba que esse desenho do tipo de loja, do tipo de negócio, ele vai determinar qual é a estrutura, quantidade de móveis, de equipamentos, e depois isso vai virar um número. Então pronto, essa é a primeira parte. Na segunda parte, nós temos aqui o estoque inicial, que é isso que eu comecei a falar. Então, no caso do planejamento que nós estamos fazendo, as empresas têm, geralmente no estoque, 1.300 itens, às vezes 1.500, às vezes 1.200, mas que sai mesmo é na faixa de 200 e poucos itens. Então, perceba que essa modelagem do negócio vai influenciar também no estoque. A partir do tamanho de loja que eu tenho em mente e a partir do tamanho de loja que eu vejo que está tamanho de loja que eu vejo que está funcionando para a concorrência, aí eu vou definir a minha. Definir, aí eu tenho um tamanho de estoque, que também vai variar em função do volume de vendas. Por exemplo, se eu vou vender 30 mil por mês, se o meu planejamento é para isso, eu preciso de um estoque X. Se eu pretendo vender 60 mil por mês, eu preciso de um estoque de 2x. Então perceba que isso também vai influenciar no investimento total. Lembrando que eu estou trazendo aqui para você a teoria, né? Os 4 números que você precisa descobrir para saber qual é o investimento total para montar o seu negócio. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar uma ferramenta que nós usamos aqui para fazer os nossos planos de negócio para clientes e também uma ferramenta que nós disponibilizamos para consultores e para empreendedores. Eu vou deixar o link dela para você. Se você quiser, pode baixar uma versão demonstração. Se você gostar, lá tem uma condição especial para você adquirir. Mas então, quanto investir para montar o seu próprio negócio? Primeiro ponto, então, estrutura. Depois, estoque inicial, que deve ser muito bem calculado para você evitar ficar com dinheiro preso no estoque. Porque esse dinheiro que fica parado ali no estoque é dinheiro que você poderia usar para capital de giro, que você poderia usar em outra área da empresa, mas que também é um dinheiro que, se faltar, ele custa caro. Porque quando falta dinheiro no negócio, você tem que recorrer, geralmente, a um empréstimo, a usar o cheque especial, e é um dinheiro que é caro. Então, é muito importante calcular corretamente quanto é preciso investir para iniciar o negócio. Bom, então, estrutura mais estoque inicial muito bem definido. E aqui tem negócios que não têm necessidade de estoque. Prestadores de serviços geralmente têm uma necessidade pequena de estoque ou às vezes até quase que nenhum estoque. Se o seu negócio é um negócio que vai precisar de estoque, então é dessa maneira. Se não, basta você eliminar a parte do estoque inicial. E o terceiro número que nós precisamos descobrir para calcular o valor que nós precisamos investir para viabilizar o negócio é o capital de giro. O capital de giro tem muita confusão, tá, gente, por aí, sobre capital de giro. Eu vejo pessoas tratando o capital de giro como se fosse uma reserva de emergência. Isso é um erro. Reserva de emergência é uma coisa, capital de giro é outra coisa. Eu falei com um empreendedor que tinha investido, ele tinha 300 mil para investir no negócio, ele investiu 150 mil e guardou 150 mil. Esses 150 mil, na cabeça dele, era o capital de giro.
porém ele não calculou para saber exatamente qual era o valor do capital de giro que ele precisaria para funcionar a loja. E o que aconteceu? Foram se passando os meses, eu falei com ele quando estava no 8º mês. E ele falou: olha, os meus 150 mil estão quase acabando, eu só tenho dinheiro para mais um mês. Mês que vem acaba a minha reserva. Então ele tratou o capital de giro como se fosse um valor fixo que você usa no negócio. Usa como emergência. Ah, não deu lucro, eu uso esse capital. Não deu lucro, eu uso esse capital. Mas capital de giro não é para isso. O capital de giro é o dinheiro que você precisa para financiar a empresa, para manter a empresa funcionando. Ele mantém. Imagina o seguinte: você vende no primeiro mês 30 mil reais e você precisa recomprar. Se você está usando ali, no geral, né, o markup de 2, então esses 30 mil você compra por 15. Então eu preciso, para recomprar mercadoria, isso considerando que eu vendi tudo a prazo, tá? Em 30 dias eu vendi todo o meu estoque. Só que o meu prazo médio eu vendi com 60, porque eu parcelei tudo em 3 vezes no cartão. Em 4 vezes no cartão. Então eu vou receber depois de 60 dias. Meu prazo médio deu 60 dias, o tempo que eu demoro para receber minhas vendas. E aí o que acontece? Eu preciso recomprar o estoque agora, porque eu vendi todas as mercadorias. Então, se eu vendo de 30 e elas me custaram 15, eu preciso de 15 mil para recomprar aquela mercadoria. Só que não é só isso. Eu preciso de mais dinheiro para bancar o pagamento dos impostos, eu preciso de dinheiro para bancar o aluguel, pagar funcionário, fazer minha retirada de prolabore para manter a vida pessoal funcionando. Então, somando tudo isso, no final das contas ali, se você vendeu 30 mil, você vai precisar talvez de 25 mil de capital de giro, 22 mil. Então, o capital de giro ele deve ser calculado. Eu vou te mostrar daqui a pouco, no nosso exemplo aqui, uma loja que vende parcelado. Então, você vai ver que algumas vezes o capital de giro pode ser maior até do que o investimento em estrutura. Então, o empreendedor pode gastar lá em estrutura, por exemplo, 60 mil, 50 mil, e quando ele vai ver o capital de giro, está em 100 mil, 150. Porque depende dessa estrutura de recebimentos e pagamentos da empresa. Então, o capital de giro ele deve ser calculado. Porque o que aconteceu, já adiantando um pouquinho do último tópico aqui, do último dos 4 números, mas o que aconteceu com o empreendedor que me procurou foi mais ou menos isso daqui, ó. Vou mostrar para você. Foi mais ou menos isso. Ele fez um investimento inicial, aqui está o investimento de 500 mil, mas no caso dele foi 150, e aí mês a mês ele foi ficando negativo e foi usando a reserva. Então ele não conseguiu viabilizar o negócio até o momento em que eu falei com ele, que era por volta ali do 8º mês, mais ou menos por aqui. Ó. Só que o que acontece? Se você não conseguiu viabilizar um negócio com 8 meses, se você iniciou um negócio e com 8 meses ele não deu lucro, é muito provável que ele não vai dar lucro. A não ser que você já saiba, em função do tipo de negócio. Por exemplo, eu fiz um plano de negócios para um hospital e eu participei do plano, eu fiz a parte só do plano financeiro. Mas tinha muito investimento em estrutura. E investimento em estrutura, ele não volta rápido. E ele também demora, né? Então tem a construção, preparação, compra de equipamentos. Então isso faz com que você não tenha lucro no começo. Mas aí tudo bem, são negócios específicos. Eu fiz um plano para uma outra fábrica, para uma fábrica de sorvetes, e aí só para até você comprar as máquinas e você fazer teste de produção e falar, não, agora está tudo certo, vai ali mais ou menos 5 meses. Então, cada negócio tem o seu ritmo, mas no geral, negócios de comércio, onde você inicia e já começa a vender, se você não conseguir ter lucro em 8 meses, é muito provável que você não vai ter lucro. Especialmente se você não tomar nenhuma atitude, não fizer nada diferente. Então, o que aconteceu com esse empreendedor foi isso. Ele não calculou o capital de giro e foi simplesmente usando aquele dinheiro que estava ali guardado, que era uma reserva, na verdade, não era para capital de giro. Ele foi usando ele e na esperança de que daqui a pouco vai dar lucro. Daqui a pouco vai dar lucro. Só que se a gente não souber o que tem que acontecer para esse negócio dar lucro, é difícil eu tomar ações que vão me levar ao lucro. Se eu fico simplesmente esperando as coisas acontecerem, eu corro o risco de chegar em um momento onde eu não tenha mais saída, porque o negócio realmente consumiu todo o dinheiro dele. Então é importante calcular o valor do capital de giro e não apenas separar uma reserva de emergência. Uma outra questão é que eu já vi também por aí algumas pessoas falarem, olha, separa 30% para capital de giro. Como assim separa 30% para capital de giro?
Eu posso precisar muito mais do que isso, menos do que isso, ou até mesmo esses 30%, né? Se eu estou investindo 100 mil, seria separar 30 mil para capital de giro. Só que se eu estou investindo 100 mil e eu vou parcelar as vendas, em alguns segmentos tem isso, por exemplo, uma loja de calçados que eu atendi em mentoria uma cliente recentemente. O concorrente dela vende em 6 vezes. Então ele parcela os calçados em 6 vezes. E ela está montando uma loja para concorrer na mesma cidade. Ora, ela vai precisar também parcelar os calçados em 6 meses. E como ela está montando agora, ela teve que pagar quase todos os pedidos à vista. Então, olha só, ela comprou à vista para vender parcelado em 6. Então, você perceba que é um tempo muito grande sem entrar dinheiro na empresa. E o capital de giro é para isso, para você manter a empresa funcionando enquanto você recebe essas vendas a prazo. Para você, no caso dela, fazer recompra de calçados, para você pagar as despesas da empresa, pagar imposto, fazer retirada para manter a vida do sócio ali e manter a empresa funcionando, né? Capital de giro é para isso, então. No caso dela, se ela tivesse separado 30% apenas de capital de giro, não daria. E aí você tem uma opção para reduzir o capital de giro, que eu vou mostrar na ferramenta que nós usamos aqui para fazer planos financeiros, que tem como você reduzir o valor do capital de giro, antecipando as vendas. Então eu posso passar na maquininha em 6 vezes e receber com 2 dias. Posso. Só porque você vai ver na ferramenta que eu vou te mostrar que isso vai reduzir o seu lucro. Porque você vai pagar uma taxa ali para a maquininha para receber esse dinheiro mais rápido. E isso vai reduzir o lucro. Dá para fazer? Dá, mas tem que ser pensado. Você precisa saber, olha, o negócio ainda dá lucro eu fazendo isso? Quanto por cento de lucro meu eu estou pagando para a maquininha? Se não houver opção, pode fazer, mas tem que ser com responsabilidade, com cálculo, porque senão você pode prejudicar o negócio. Então é isso. Até agora, eu preciso modelar como vai ser o negócio, somar toda a estrutura, ver quanto que eu vou gastar, levantar o valor do estoque para começar, se é um negócio que precisa de estoques, e calcular, não supor, o valor do capital de giro. E não confundir capital de giro com reserva de emergência, que é outra coisa. Capital de giro é calculado, é quanto a empresa precisa de fôlego para funcionar. É isso. Não dá para supor, é calculado. E o último número que nós precisamos saber para descobrir qual é o valor que você precisa investir para montar o seu negócio é o período negativo ali, quando você acaba de iniciar a empresa. Idealmente, não deveria haver um período negativo. Porém, na prática, é muito desafiador você começar e já no primeiro mês bater o volume de vendas ali para ficar pelo menos no 0 a 0. No caso da nossa cliente da loja de calçados, ela conseguiu já no primeiro mês vender o valor suficiente para ficar no 0 a 0. Então, o que acontece quando você inicia um negócio? Olha só. Imagina o seguinte: aqui no primeiro mês, você somou tudo ali e fez um investimento de 100 mil. O valor que você precisou desembolsar para funcionar o negócio. A parte de capital de giro ficou lá guardadinha no banco, em uma aplicação que você pode tirar a qualquer momento. Ela está lá, ela é o oxigênio da empresa. E somando tudo isso, já com capital de giro dentro, você colocou 100 mil na empresa. Acontece que no primeiro mês, você não conseguiu vender o suficiente para pagar todas as contas da empresa. E aí você ficou negativo em 10 mil. Então perceba que você vai precisar de mais 10 mil. Em algum lugar você vai buscar 10 mil. Na prática, alguns empresários vão lá e usam do capital de giro. E daqui a pouco vai faltar de novo. Mas o que acontece é que o seu investimento que era de 100 mil, ele foi para 110, porque você ficou negativo no primeiro mês. Se isso acontece no segundo mês de novo e você fica menos 10, o seu investimento total, nessa altura, foi para 120 mil. Então você não precisou investir 100 mil no negócio, foi 120. E aí vamos colocar que no terceiro mês você ficou no 0 a 0. Mas ainda assim você está 120 mil negativo, vamos colocar assim. Esse 120 mil é como se fosse a sua carteira. Você tirou 100 mil da carteira, o empreendedor colocando no negócio, né? Investimento seu colocado no negócio. Aí no primeiro mês, precisa colocar mais 10. Você foi lá na carteira, tirou mais 10. Segundo mês, faltou dinheiro no negócio, você colocou mais 10. Então, a sua carteira, ela está menos 120 mil. A sua conta pessoal está menos 120 mil, que foi colocada na empresa. Só que no terceiro mês, você ficou no 0 a 0. Opa, beleza, equilibramos.
E aí vamos colocar que no quarto mês você lucrou 10, no terceiro 10, no sexto 10, e aí você foi acumulando caixa. E a empresa voltou. Só que no total o investimento não foi de 100 mil, foi de 120. Quando acontece assim, que você consegue voltar rápido, é muito bom. O desafio é quando acontece, igual a pessoa que me procurou, que ela não conseguiu fazer essa virada. Então, uma curva normal é mais ou menos essa daqui. É um exemplo, mas é mais ou menos isso. Você faz o investimento, no comecinho ali você fica um pouco negativo, daí você se recupera. Aqui no amarelo você tem o retorno do investimento, é quando os 100 mil que você investiu foram recuperados. Então você já colocou no bolso o valor que você tinha investido na empresa, e a partir daqui você vai acumulando caixa que você pode deixar na empresa para ela crescer ou fazer retirada de lucro. Então, uma curva mais ou menos aproximada seria isso. Você investe um valor, desce um pouquinho mais, que é esse valor aqui que eu estou trazendo no nosso esboço, que é essa. Tecnicamente, ele é chamado máxima exposição do caixa, que nada mais é do que o máximo que você investe na empresa, até ela funcionar. Então, seria essa curvinha aqui. Qual que é o risco? O risco é acontecer isso daqui. Você não conseguir gerar lucro suficiente para a empresa virar. Tem outro risco que é você lucrar pouco. Esse caso aqui, perceba que o retorno do investimento vai acontecer lá pelo mês 40, 46, é onde você vai ter o retorno do dinheiro. Então esse aqui também é um risco, porque demora muito você conseguir ter lucro. E esse caso aqui é de um cliente que é mais ou menos o que aconteceria com um cliente que nós fizemos um planejamento. Ele estava comprando uma franquia, onde ele ia investir logo no começo 500 mil, e depois de um ano ele precisaria investir mais 350 mil. Então, quando nós fizemos todo esse planejamento, foi mais ou menos isso daqui que nós descobrimos. Ele ia investir 500 mil, ia gerar pouquíssimo lucro, e depois, com esse reinvestimento, ele ia demorar ainda mais a conseguir devolver o dinheiro para o bolso dele. Então, ele ia ficar ali funcionando 60 meses só para conseguir colocar o dinheiro no bolso. Porém, o desafio é que esse negócio aqui, ele precisava fazer novos reinvestimentos, porque era um aluguel de máquinas para construção civil, e aí essas máquinas estragam, você tem que comprar de novo. Então, o desafio dele era isso. Tinha um novo reinvestimento. Investia, reinvestimento, e ia recuperando aos poucos de novo. O ideal é isso daqui. Então, como é que isso se conecta com o valor do investimento para montar o seu negócio? Porque eu preciso, primeiro, saber o valor da estrutura, somar com o valor do estoque inicial, somar com o valor calculado de capital de giro e ter uma previsão de em quanto tempo o negócio começa realmente a dar lucro. No caso do plano de negócio que eu te falei, que eu fiz, da fábrica de sorvetes, a gente já tinha uma previsão ali que no sexto mês ainda não estava gerando caixa. Então, até o sexto mês ia haver um desembolso a mais do que o investimento inicial. Somando esses 4 números, você chega no valor do investimento total para iniciar o seu negócio. A única coisa que eu tenho que pensar é que esse investimento aqui é o inicial, tá? Então, quanto investir inicialmente para montar o seu negócio? Porque pode ser, em alguns tipos de negócios, que depois de um tempo você tem que fazer um outro investimento, como nesse caso. Aqui nós estamos falando do investimento inicial aqui, só até viabilizar e ter lucro. Esse reinvestimento posterior, ele não está ali no nosso cálculo, mas bastaria você entender qual é o reinvestimento que você faria após algum tempo. No caso, seria em estrutura. Poderia até ser aumento de estoques, mas geralmente seria aqui em estrutura. Por exemplo, você pode montar uma clínica médica e depois de algum tempo você decidir comprar alguns aparelhos para fazer exames de imagem, por exemplo. E aí você haveria, depois do investimento inicial, um novo reinvestimento aqui na frente. Mas é isso. Investimento inicial é o que nós estamos vendo aqui. Se houver um investimento posterior, você adiciona na sua conta. Somei esses 4 números, eu tenho o valor que eu preciso de verdade para montar o negócio. Qual é a ferramenta que nós usamos para fazer esses planejamentos? É uma ferramenta que tem 15 anos que eu criei a primeira versão dela, e de lá para cá a gente vem aprimorando com base em clientes de consultoria. Então é uma ferramenta que é bem segura, prática e surgiu da necessidade de levantar esses números, né? Muito tempo atrás eu trabalhei numa empresa onde eu ajudava empreendedores. Isso faz mais de 20 anos.
onde eu ajudava empreendedores a fazerem o planejamento dos seus negócios. E todos eles perguntavam, no final, né, da nossa conversa: e aí, Vinícius, o que que você acha? Esse negócio vai dar certo? Vai dar lucro? É uma boa ideia? E aí, desta necessidade de responder algo mais técnico, foi que lá atrás foi surgindo essa ideia. Depois que eu saí dessa função, eu criei essa ferramenta aqui 15 anos atrás, e aí a gente vai melhorando ela com o passar do tempo. E ela atende a praticamente todos os tipos de negócios, são mais de 200 tipos de negócios que ela atende. Então, a gente tem modelos específicos para muitos negócios. Bom, aqui nós temos o valor do investimento total, né? O que nós conversamos ali naquela imagem é isso daqui, ó. Então, quanto que eu preciso investir? Eu preciso investir inicialmente, nesse caso aqui, que foi uma loja de tintas, era 156 mil. Depois eu tenho todo o capital de giro, que vai ser a soma desses três. Eu vou detalhar eles agora para você. E eu tenho, então, o investimento total aqui, 250 mil. O que nós vimos ali da máxima exposição do caixa é isso daqui, ó. Aqui ele está 250 mil também, tá vendo? Porque já no começo, eu posso te mostrar aqui no fluxo de caixa previsto, no começo do negócio, ó, ele já dá lucro ali no segundo mês, só fica R$ 200 negativos no primeiro mês, na previsão que foi feita. Mas imaginemos que no primeiro mês a gente só vendesse 10% do projetado aqui, 10 ali, 35 ali, e vamos recuperando, né? 35 novamente, 50 e depois vende 100%. Então perceba que o investimento inicial, que era de 250 mil aqui, quando eu vou lá para a máxima exposição do caixa, ele foi para 279 mil. Então, é essa diferença que nós também precisamos ter uma previsão mínima ali. E o número-chave para que nós precisemos investir menos no negócio é esse daqui, ó. É o ponto de equilíbrio, que é quanto eu tenho que vender aqui, ó, para pagar todo mundo, para pagar funcionário, aluguel, fazer todos os pagamentos, comprar mercadoria, fazer minha retirada de Prolabore e ficar no 0 a 0. Nesse exemplo nosso aqui, se essa loja de tintas realmente vender no primeiro mês 46 mil, ela equilibra tudo e fica no 0 a 0. Ficando no 0 a 0, ela não precisa de novos reinvestimentos. Ó. Aqui ela precisou investir mais 13 mil, porque não conseguiu pagar os 16 mil de despesa fixa. Mas, se aqui ela vendesse 50% do que ela previu no primeiro mês, e depois 55% no segundo, e aí fosse aumentando, né, até chegar em 100%, veja que ela só ficou negativa aqui R$ 200 no comecinho. Mas isso faz com que ela, por ter atingido o ponto de equilíbrio, né, olha aqui, nessa nossa previsão ela venderia 46 mil, aí só ficou R$ 200 negativo. O ponto de equilíbrio era 46.700. Só que o fato de ficar logo no ponto de equilíbrio, logo de começo, fez com que ela não precisasse fazer novos reinvestimentos ao longo dos primeiros meses. Então, o investimento total ficou em 250 mil. A parte do capital de giro. Aqui, ele depende de como nós compramos, e aí quando você está montando um novo negócio, geralmente você vai comprar à vista, não tem outro jeito. Então, aqui eu tenho a previsão de como que eu vou comprar. Nesse nosso exemplo aqui, a gente está comprando metade à vista e metade com 30 dias. E aí eu tenho um capital de giro total necessário de 94 mil. Mas, se eu considerar que eu vou comprar tudo à vista, porque é uma empresa nova, ainda não tem crédito, o relacionamento com o fornecedor está sendo construído, então perceba que o capital de giro vai para 132 mil. Isso porque ele também considera aqui que eu estou vendendo a prazo. Então, olha só, no nosso exemplo aqui da loja de tintas, nós estamos vendendo 20% à vista, 10% no cartão em uma vez e 70% parcelado em 3 vezes, por causa do perfil desse cliente. Se é um cliente que está fazendo uma construção, geralmente ele vai querer um parcelamento ali para comprar as tintas. E aí isso aumenta o meu capital de giro. O nosso investimento com essas mudanças, que era de 250 mil, ele foi agora para 288 mil. Como eu disse lá atrás, nós podemos reduzir esse valor de investimento. E para isso, eu preciso antecipar as vendas. O que é isso? Eu vendi parcelado em 3 vezes, eu vou falar para a maquininha, olha, eu quero receber com 2 dias úteis. Ela vai falar, então me paga aí
6,5%. Está aqui essa alíquota aqui, ó. E aí você vai pagar 6,5%. Isso vai gerar para você uma despesa mensal de 3.286 e você vai receber com 2 dias. Então, como é que eu faço isso? Vou antecipar aqui. Pronto. Agora o meu capital de giro, ele reduziu para 35 mil. E o meu investimento total, ele reduziu para 191 mil. Se eu consigo falar com o fornecedor e fazer aquela mudança, comprando ali talvez 30% à vista e 30% com 70% com 30 dias, eu reduzo um pouco mais o meu capital de giro. Agora eu já preciso só de 170 mil para começar. Nesse nosso caso, que era de 250, foi para 280, agora está com 170. Então perceba que esses 3 números, eles são interligados. Investimento em estrutura, que eu posso, por exemplo, comprar gôndolas de aço que vão me custar mais caro. Eu posso comprar um veículo para fazer a entrega. Eu vou precisar de mais investimento para isso. Então, quando eu somo investimento em estrutura, faço o cálculo correto do capital de giro. E aí você pode perceber aqui o quanto esses números são vivos e interligados, porque qualquer número que eu mudar aqui, ele vai mudar o valor do capital de giro. E aí eu somo também a máxima exposição do caixa, que é aquela previsão de ficar ou não negativo nos primeiros meses, aí eu vou ter um valor de investimento total. E isso vai me permitir iniciar com mais segurança e previsibilidade, sabendo o que tem que acontecer para o negócio dar certo. Isso é muita clareza, gente. Inclusive, tem um estudo do Sebrae que mostra que os empreendedores que planejaram 6 meses ou mais reduziram os riscos do negócio em 78%. E no Brasil nós temos a estatística aproximada, quando eu tiro os microempreendedores, né, porque o microempreendedor muitas vezes ele não dá baixa na empresa, então é mais difícil ali de fazer essa estatística. Mas quando eu tiro os microempreendedores, metade das empresas fecham as portas em 2 anos. E muito disso acontece por falta desta clareza, de saber o que tem que acontecer para o negócio dar certo. Então, quanto investir para iniciar o negócio? Somos 3, na verdade os 4. Estrutura, estoque inicial, capital de giro e uma previsão de exposição do caixa ali nos primeiros meses. Sobre o estoque inicial, ele também vai influenciar, tá? Então, o tempo que o fornecedor, se o negócio que você está montando tem estoque, isso aqui é importante, tá? Se o tempo que o fornecedor demora para te entregar o estoque for maior, você vai precisar de um estoque maior. No nosso exemplo aqui da loja de tintas, o tempo de reposição do estoque é com 7 dias. Então, você fala com o representante, você faz o pedido, daqui a 7 dias os produtos chegam. E aí nós estamos considerando fazer uma compra inicial para 30 dias. Isso faz com que daqui a 18 dias, ó, no gráfico, eu precise fazer uma nova compra. Mas, se ao invés de 7 dias o fornecedor demorasse só 2 dias para me entregar, eu precisaria de menos estoque. No nosso caso, a gente está comprando 28 mil de estoque. Mas se ele me entrega com 2 dias, por exemplo, no ramo farmacêutico tem empresas que entregam no mesmo dia. E aí eu poderia comprar um estoque, por exemplo, para 15 dias. Eu reduzir a necessidade de estoque para 14 mil. Eu inicio o negócio, depois de 11 dias eu faço o primeiro pedido. E isso vai reduzir também o investimento total, que agora é de 150 mil, para começar esse negócio aqui especificamente, com essa estrutura. Então perceba que está tudo interligado. E a única maneira de saber mesmo exatamente quanto investir para iniciar o negócio é fazendo um planejamento sério, levantando esses 4 números. Na parte de investimento inicial, às vezes olhando tudo que você descreveu que vai comprar, você consegue reduzir algum investimento. Ah, em vez de comprar um veículo que me custa 65 mil para fazer a entrega, eu vou conseguir um veículo de 40 mil. Aí você consegue reduzir um pouco mais o valor do investimento total. Já chegou a 280 mil, agora estamos com 127 mil. Então perceba o quanto é importante você fazer os cálculos corretos de viabilidade para descobrir quanto investir, quanto separar para capital de giro, quanto comprar de estoque e quanto você precisa de reserva para manter o primeiro mês, os primeiros meses ali, caso você tenha uma previsão de que vai ficar negativo nos primeiros meses. Resumindo, quanto investir para montar um negócio? Soma todo o investimento em estrutura. Adiciona o valor do estoque inicial se é um negócio que tem estoque. Calcula corretamente o valor do capital de giro e faz uma previsão de vendas baseada no mercado, na cidade, na região onde você está montando o negócio, para saber
se aquele volume de venda inicial ali dos primeiros meses vai ser suficiente para pagar todos os gastos. E assim você não precisa fazer novos investimentos, injetando mais capital nos primeiros meses. Somou os 4, é o valor do seu investimento total. Essa ferramenta que eu mostrei para você, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser baixar uma versão demonstração dela, basta você clicar no link e baixar ela para você usar e testar. Se você gostar, nós temos uma versão preenchida para o tipo de negócio específico que você vai montar. Ela só não vai funcionar bem para negócios rurais, como plantações e criações de animais. Qualquer outro negócio, nós temos modelos específicos que você pode usar para fazer todo o seu planejamento com segurança, com previsibilidade, confiando nos números. E o mais importante, né, fazendo um ajuste para ver o que tem que acontecer para dar certo. Ah, eu esqueci de mostrar para você também, mas ela tem ali uma simulação de cenários, onde você pode, entre aspas, brincar com os números e descobrir qual é a melhor maneira de viabilizar o negócio, de aumentar a lucratividade. Gostou do vídeo? Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal e receba mais conteúdo sobre a criação de negócios, gestão e mentalidade empreendedora. Um forte abraço e até breve.